E aí, pessoal, reta finalíssima para a FEPESE e agora é aquela hora de foco total na Lei 8.112. Essa aqui é a nossa revisão de véspera, sabe? Rápida, direta ao ponto e com tudo que a gente precisa para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Então, bora lá! O nosso lema aqui é muito simples, sem enrolação, direto no que cai na prova. É o conteúdo na veia mesmo, preparado para a gente acertar as questões e, claro, garantir a vaga. Certo, vamos direto ao que interessa. A gente vai começar com um verdadeiro raio-x dos tópicos que a FEPESE mais adora cobrar. Dominar esses conceitos aqui é, sem dúvida, o primeiro passo para a aprovação. Vamos lá, para os pontos-chave. Provimento. Basicamente é como se entra no cargo. A banca vai tentar confundir nomeação, que é o comecinho de tudo, com as outras movimentações que já acontecem lá dentro. Fica de olho. Depois, estabilidade. Gente, decora essa fórmula. 3 anos de exercício mais aprovação na avaliação. É sempre um E, nunca um OU, tá? E por fim, acumulação de cargos. A regra é super clara, é proibido. As exceções são bem pouquinhas e precisam estar na ponta da língua. Agora, aquele trio que todo mundo confunde, mas que a partir de hoje a gente não erra mais. Direitos é o que se recebe, vencimento, férias, licenças. Tranquilo. Deveres é o que se tem que fazer, ser assíduo, leal, pontual. E as proibições, bom, é o que nunca se pode fazer. Receber propina, usar o cargo para benefício próprio, a diferença é gritante e a questão de prova certa. E se as regras forem quebradas? Aí entra o regime disciplinar. Pensa numa escadinha de penalidades. Começa com a advertência, sobe para a suspensão e o degrau mais alto é a demissão. E como se apura tudo isso? Através do famoso PAD. E correndo por fora, temos as licenças, que são aqueles afastamentos que a lei permite, cada uma com sua regra específica. Beleza, agora a gente vai para a parte que é pura memorização. É a hora da lei seca, sabe? Aquelas regras que a FEPESE cobra exatamente do jeito que estão escritas. Tem que gravar esses pontos para não ter erro. Então, vamos reforçar o ponto crucial, a fórmula da estabilidade. Não adianta só ter os 3 anos de exercício, precisa também ser aprovado na avaliação de desempenho. A banca vai tentar te vender a ideia de que é uma coisa ou outra, mas a regra é clara. São as duas coisas juntas. É um E bem grande, não um OU. Agora, uma matemática que vale pontos. O prazo do PAD. O número mágico para gravar é 140. 140 dias é o tempo máximo. A conta é simples, 60 dias para a conclusão, que podem ser prorrogados por mais 60. E depois tem mais 20 dias para o julgamento. 60 mais 60 mais 20, fechou 140. Isso é um clássico de prova, pessoal. Outra formulinha para não esquecer de jeito nenhum. Qual é a diferença entre vencimento e remuneração? Vencimento é o valor base, aquele fixo que está na lei. Já a remuneração é o vencimento mais as vantagens permanentes. Simples assim. Remuneração é o pacote completo, digamos. E a FEPESE adora trocar um pelo outro nas alternativas, viu? Certo, já passamos pelo conteúdo. Agora, vamos tentar entrar na mente do examinador da FEPESE. Porque, entender como as questões são montadas já é metade do caminho para a aprovação. Fica de olho nessas táticas aqui. Palavras como exceto, sempre, nunca e incorreta são tipo uma sirene de alerta. Elas mudam todo o sentido da questão. A banca também adora usar enunciados gigantes para cansar a gente e alternativas que são quase idênticas para confundir. A atenção aos detalhes aqui é tudo. Vamos agora para a nossa sessão Campo Minado. As pegadinhas e os erros mais comuns, aqueles que tiram pontos preciosos de quem está desatento. Conhecer o erro é o primeiro passo para a gente não cair nele. Muita, mas muita atenção aqui. Este é um dos pontos mais críticos da Lei 8.112 em provas. É a confusão clássica entre duas penalidades muito importantes. Tá aqui a grande pegadinha: suspensão contra demissão. Lembra disso, a suspensão é temporária e pode ser convertida em multa. Aí o servidor continua trabalhando. Já a demissão, a demissão é o fim da linha. É a penalidade máxima, o rompimento do vínculo, e ela nunca, jamais, pode ser convertida em multa. A banca vai jurar de pé junto que pode, mas não pode. E aqui está a lista dos erros clássicos. Primeiro, não ler o texto da lei, a famosa lei seca. A FEPESE cobra a literalidade. Segundo erro fatal, estudar só a teoria e não fazer um monte de questões. Terceiro, confundir prazos, principalmente os de prescrição. E claro, os conceitos que a gente já falou, como a diferença entre vencimento e remuneração. São todos erros que dá para evitar com um estudo bem direcionado.
Para a gente fechar, aqui vai um checklist mental. Pensa nisso como um plano de ação para usar na hora da prova, na frente de qualquer questão sobre a Lei 8.112. É a sua ferramenta para organizar o raciocínio quando a pressão bater. É só seguir esses 5 passinhos. Primeiro, lê com calma o comando para entender o que a questão quer de verdade. Segundo, circula as palavras-chave de alerta. Terceiro, identifica qual parte da lei está sendo cobrada. Quarto, puxa da memória a regra seca daquele tópico. E quinto, usa o bom e velho processo de eliminação. Vai descartando as alternativas absurdas para aumentar a chance de acerto. É um método, e método funciona. Com essa revisão, a preparação ficou afiada. O conhecimento e a estratégia estão aí. A confiança é a peça que faltava. Então a pergunta agora é: tudo pronto para gabaritar a Lei 8.112 na prova da FEPESE? A resposta tem que ser um sonoro sim. Boa prova e muito sucesso!